A gente hoje, então, vai dar continuidade, né? 2 domingos atrás, então, no início de março, eu preguei o chamado Dia da Visão, que é aquele momento onde nós, então, eu, né, no caso, falo sobre a visão do ano, aquilo que Deus está nos falando, por onde que nós vamos caminhar ao longo do ano. E uma das coisas, então, que Deus tem construído no nosso meio, falei sobre isso, é importante sempre repetindo, é entendermos que chegamos no momento como igreja de definirmos, né, e nos apresentarmos com uma identidade. Então, nós entendemos que agora é hora de nós, como igreja, definirmos uma identidade. E nós, então, estabelecemos os chamados valores, né, os pilares que norteiam a nossa igreja. São 6 valores, ou 6 pilares, né, e desses 6, o primeiro deles, e mais importante, é a espiritualidade, né? Ou seja, nós entendemos que o relacionamento com Cristo de cada um de nós, né, cristãos, é a prioridade de tudo aquilo que uma igreja cristã tem para fazer, né? Não existe como você ser uma igreja saudável, que é aquilo que a gente busca, se você não prioriza um relacionamento saudável com o Deus que criou você e trouxe você para dentro dessa igreja. Então, esse sermão ele foi dividido em 2, no caso, domingo passado e hoje, né, como é um assunto mais extenso, são 8 pontos. Semana passada eu preguei 4, né, hoje outros 4, e depois teremos, então, os outros 5 pilares divididos em 5 sermões, tá certo? Então, vamos lá. Nosso jeito de ser igreja é o nome da nossa série, hoje a segunda mensagem, como eu disse, né, falando sobre a espiritualidade saudável, né, o segundo sermão. Então, vamos repassar. Semana passada a gente falou mais sobre conceitos, né? Nós falamos sobre a espiritualidade saudável seria entender quem é Deus e temê-lo, né? Falamos sobre o texto de Provérbios 1:7, um texto importante sobre isso, sobre ter a plena comunhão com Deus e com a igreja, entendendo que esse também é um valor importante para uma espiritualidade saudável. Em terceiro lugar, falamos sobre a generosidade, entendendo que uma igreja saudável é feita de pessoas generosas, né? Não somente em um ou outro aspecto, mas num todo. E, em quarto lugar, falamos sobre essa ideia que eu, né, tenho entendido que tem se perdido no meio do cristianismo, que é aquela autodoação da nossa própria vida, quando a gente diz, Deus, eu sou teu, está aqui minha vida, meu futuro, meus sonhos, minha história, né? Aquele processo onde a gente deixa Deus participar das nossas decisões, participar da nossa vida, e Ele, então, nos guia, né? Falamos sobre essas 4 coisas. Hoje, nós vamos focar a nossa conversa sobre o relacionamento com Deus, né? Sobre agora muito mais a parte de nós e Deus. Então, hoje falaremos também sobre 4 coisas. A primeira delas, eu trouxe em um sermão do final do ano passado esse ponto, que é algo que Deus tem falado muito comigo nos últimos meses e semanas, e eu diria até anos, que é a teoria do crescimento contínuo, né? Eu vou explicar isso no primeiro ponto, e os outros 3 nós falaremos sobre oração, sobre a leitura da Bíblia e sobre outras formas de conhecer a Deus. Então vamos lá para os pontos que vocês vão entender, tá certo? Nós teremos bastante textos bíblicos, então é importante você estar aí atento, né, à sua Bíblia de papel, ao seu celular. Todos os textos vão aparecer aqui, mas não seja preguiçoso, abra na sua Bíblia, né? Então, ou seja, vamos todo mundo caminhar junto aí pela Bíblia, mas claro, se você está aí sem vontade ou sem a sua Bíblia, você pode usar aqui o telão sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá, nosso primeiro texto então é João, capítulo 15, versículo 4, né? Então nós vamos, como eu disse, navegar em diversos textos. João capítulo 15, versículo 4, abra ele, segura e nós vamos orar mais uma vez e depois a gente dá continuidade ao nosso sermão. João capítulo 15, versículo 4, Novo Testamento, o 4º Evangelho, o início do Novo Testamento. Vamos lá? João 15, 4. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós queremos entregar, Pai, este momento aqui nas Tuas mãos, pedindo, Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração, como o Senhor tem feito todas as semanas. Nós temos uma crença muito profunda, Deus, de que quando a gente abre a Tua palavra, ali o Senhor fala com a gente, Deus. Então nós sabemos que esse é um momento sagrado, um momento importante, um momento onde estamos propensos a ter a nossa vida transformada. Basta que o nosso coração esteja aberto, a gente sabe que o Senhor está falando, vai falar e nós queremos Te ouvir, Deus. Por isso eu Te peço pela vida de cada um que está aqui, que cada coração aqui possa ser tocado, Deus, que cada vida aqui possa ser amada por Ti através de ensinos de amor, de exortação e desse acompanhamento que o Senhor faz na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Amém. O texto vai dizer, então, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Este é um texto famoso, importante, João capítulo 15, mas eu vou usar só o versículo 4.
vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Vou repetir o texto. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, ou seja, conectado com Deus. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem conectados em mim. Então, como eu disse, falei ano passado sobre isso, lembro que eu preguei, então eu gosto de relembrar você para que você não diga, mas ele já falou sobre isso. Falei sobre isso, como eu disse, é um assunto que Deus tem trabalhado no meu coração. Nós chamamos, então, carinhosamente de teoria do crescimento contínuo, que é essa ideia, do discipulado bíblico. Lembrando que discipulado tem dois sentidos, ele pode ser aquele método de estudo que a igreja adota, mas ele tem um sentido principal, que é o sentido bíblico. Nós somos discípulos de Cristo, você precisa entender isso e se identificar com isso. Você tem um mestre, um Deus a quem você segue, que você precisa imitá-lo, e isso então vai fazer você buscar se parecer com ele cada vez mais. Então, nós entendemos que a gente precisa estar sempre buscando, crescendo, buscando se parecer mais com Ele. Então, a gente quer... vou conceituar isso de forma bem simples. Tá? O que Jesus vai dizer nesse texto de João 15:4, ali ele vai dizer que se não permanecer na videira, ou seja, você não pode dar fruto se não estiver conectado, E aí depois ele repete, dizendo em outras palavras, você não pode dar fruto se não permanece em mim, Primeiro ele usa a linguagem figurada e depois ele fala literalmente, você precisa estar conectado em mim. Aqui a sentença que resume é: não há fruto sem permanência. Não há fruto sem permanência. Não existe uma vida cristã frutífera sem permanência em Cristo. É simples, tá? Isso é o que o texto está ensinando para a gente. Então, agora a gente vai para Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, e eles são textos que se conversam e que falam de assuntos parecidos. Entra lá no seu aplicativo ou procure na sua Bíblia em papel, Mateus 7, 13 e 14. Esse texto, para mim, é um dos textos principais a respeito da conversão e da fé cristã, Mateus 7, 13 e 14. Ele vai falar sobre as portas, e ele diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram, ou são poucos aqueles que encontram. O que eu gostaria de observar nesse texto e por que ele é importante, ele conversa com o texto de João. E quando eu já citei esse texto em outros sermões, eu disse isso, e quero repetir. É um texto que eu, pessoalmente, quando conheci, eu me apeguei muito ao conceito da porta. O cristianismo é uma porta pela qual a gente passa, é uma decisão que nós tomamos. Nós não temos essa linguagem da conversão, então foi uma decisão que eu tomei, eu me converti, pensando que a linguagem correta é fui convertido pelo Espírito, Então eu fui convertido por Deus, eu tomei uma decisão, eu tenho uma data, eu tenho um momento específico. Consegue ver, Rodrigo, o que está acontecendo aqui? Parece que ele está... Eu não sei se é meu retorno, tu consegue ver? E então nós temos uma data e um momento específico onde isso aconteceu. Só que este momento, ele é só o início. É isso que a gente precisa entender, ele é só o início. Não tem como você olhar para a Bíblia e para a fé cristã e entender que ela começa e termina na data da conversão. Ela começa na data da conversão e depois nós somos convidados a passar por essa porta, mas depois dessa porta o que tem? Um caminho muito longo chamado de vida, ou seja, toda a nossa vida. Aqueles que começaram muito cedo terão muito caminho pela frente. Não posso deixar de citar nosso querido irmão Felisberto e a dona Roseli, que são nossos membros mais antigos. Passamos aí de 50 anos só nessa igreja, fora o resto. Não vou dar números para a gente não se espantar, mas é bastante coisa. São bodas de ouro de membresia na igreja. Então é muito bonito isso. Por quê? É um casal que escolheu esse caminho estreito por toda a sua vida. É uma jornada muito, muito, muito longa. Então é disso que eu estou dizendo. Não é algo que a gente toma uma decisão e coloca de lado. É uma jornada muito longa. Então, anotei aqui o seguinte, esse texto mostra que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos por uma porta, mas depois vem um longo caminho, e é aqui que a gente pode se enganar, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, ou nos convertemos, na linguagem que a gente usa, porque, aspas, porque quem nos converte é o Espírito, não somos nós que nos convertemos. E nós achamos que tudo será automático depois. E a nossa fé, então, ela é como uma plantinha muito sensível.
que precisa ser regada todos os dias, senão ela murcha, ela perde a sua beleza e, em algum tempo, em algum momento, ela também perde a vida, né? Então, eu, como sou um especialista em matar plantas e não cuidar delas, eu sei bem como isso funciona. Agora, a gente está lá com umas sementinhas de mostarda que a gente ganhou num congresso. Por enquanto, elas estão vivas. Vamos ver até quando. Mas a gente comprou, hein, Renata? A gente fechou um ano já com uma planta que a gente comprou, porque ela tem uma tecnologia muito legal. Ela tem um vasinho, não sei se vocês já viram, que você gira por baixo e ele tem um reservatório de água. Então, assim, a gente já botou ela em risco algumas vezes, de ir preteando a ponta, mas daí a gente vai lá e bota água, então já tem... Eu nunca tive uma planta que durou um ano. Eu ganhei um bonsai uma vez, que é uma planta que não morre tão fácil, e eu consegui matá-lo, né? E foi meu pastor que me deu, e na época ele disse assim, isso aqui é para você aprender a cuidar. Na época a gente era noivo, né? Agora que você vai ter que cuidar da Renata, é um símbolo, tadinho. Eu matei o símbolo dele em 6 meses. Mas então, voltando. A nossa fé ela é igual, né? Ela é muito sensível nesse sentido. Você toma uma decisão, essa decisão ela é bonita, essa decisão ela é profunda, essa decisão ela marca a sua vida para sempre. É muito legal quando a gente tem uma data de conversão. Infelizmente, eu não tenho uma data. Minha conversão ela foi, né, uma jornada na minha infância, depois com uma reconfirmação quando eu tinha 18 anos. Então, eu não tenho, infelizmente, datas. Claro, eu tenho data de batismo, 11 de setembro de 97. Eu tinha 11 anos, então eu tenho essa data, mas foi um processo meio longo, meio confuso. Mas é muito legal quando você tem uma data. A questão é que essa data ela é um início, ela não é um fim. Ela é um fim no sentido teológico, onde nós acreditamos, né, que a salvação ela é definitiva, e lá você herdou, então, essa salvação, mas ela é o início de uma jornada longa. Você ganhou uma plantinha e agora você precisa cuidar. Resumindo, gente, pense na sua vida, tá? Pense na sua vida. E eu, quando escrevi isso, também pensei na minha. Nenhum de nós é intrinsecamente bom. A Bíblia é muito clara em dizer isso. Nós acreditamos na teologia da depravação total. Ou seja, nós nascemos em pecado, é isso que Davi vai dizer, né? E nós fomos, de certa forma, entregues ao pecado, né? É isso que Paulo vai dizer. Só que nós, então, encontramos Cristo em algum momento do caminho. E essa depravação total ela foi combatida com o céu. Ela foi combatida com a morte de Cristo. Então, agora nós temos uma nova esperança. Então, nós temos uma nova esperança. A gente pode se apegar a isso, a gente pode ficar feliz com isso, a gente pode dar glória a Deus por isso. Mas o fato é o seguinte, se você solta essa fé, se você se desapega dela, se você cansa, né, se você solta ela um pouquinho, isso aqui é um exame que eu preciso que você faça, tá? Não é algo duro que eu estou dizendo, é um convite ao seu autoexame. E esse é um exercício que ele não pode ser... Você não pode ajudar o outro, você precisa pensar em si mesmo, porque ele é muito pessoal. Quando a gente solta essa fé tão bonita que a gente encontrou em algum momento, a gente é como uma plantinha que vai murchando. A gente vai perdendo vida. As qualidades que você ganhou, ou seja, essa natureza ruim e pecaminosa que Cristo crucificou, né, e as qualidades que a gente adquiriu ou que a gente potencializou, elas vão sendo perdidas. Porque, gente, não existe reservatório na fé cristã, você precisa entender isso. Por isso a teoria do crescimento contínuo é tão importante. Você não pode achar... Por exemplo, não existe um momento que você chega e diz, estou bem. Não existe. Porque se você é uma pessoa muito espiritual, você vive um processo inverso. Quanto mais espiritual, mais você se vê como alguém que precisa de Cristo. Porque uma espiritualidade sábia e profunda, ela te leva para o altar. Ela te leva para uma posição de joelhos prostrados diante de Deus. Porque quanto mais perto da luz... mais a escuridão do nosso coração aparece. É isso que 1 João vai ensinar. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está pondo diante dele, dizendo, Deus, pode ver, e limpa essa escuridão. E isso é o quê? A teoria do crescimento contínuo. Você está sempre se movendo, sempre se mexendo para crescer. Mais um texto, Efésios 4,15, abra comigo. Efésios 4,15. Carta de Paulo aos Efésios, lá no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 15. Efésios 4,15, ele diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu gosto dessa ideia do tudo, porque ele não exclui nada, e tudo é tudo, e basicamente o que eu entendo aqui? Todas as áreas da nossa vida. Então, isso aqui é muito interessante, né? Porque no reino de Deus e na fé cristã não há espaço para especialistas, né? Então, pense que eu chegasse aqui e dissesse, eu sou um especialista em pregar. Eu prego muito bem, é o que eu sei fazer.
mas eu não estou criando a Cecília direito, não estou sendo um bom pai para ela. Isso não serve no cristianismo. Eu não posso me tornar um especialista em uma área da fé, eu não posso dizer assim, não, eu sou a pessoa que mais serve. Você pode contar comigo que eu vou te servir. Porque se eu disser isso, e eu não digo isso, mesmo como pastor, eu já deixei claro que eu tenho limites, né? Eu respondo antes das 8 às 10, eu não atendo na segunda-feira, não atendo nas férias, não atendo feriado. Se eu viajo, eu não atendo. Não é porque eu não quero, é porque eu não estou à disposição 24 horas por dia, né? Isso é um erro que os pastores falam para vocês. Porque eu preciso cuidar da Renata, eu preciso cuidar da Cecília, ou seja, eu não posso focar e dizer, não, eu vou ser um herói para a igreja. Eu não sou herói de vocês. O herói é Jesus, ele já morreu, já ressuscitou e só ele consegue fazer isso. Se eu morrer, eu não volto. Né? Vocês não me procurem que eu vou estar lá no céu. Então, resumindo, se eu não me cuido, eu vou e não volto. Então, ou seja, essa ideia de especialidade, ela serve para profissões. Né? Por exemplo, a Renata é dentista especialista em tratamento de canal. E ela não gosta de fazer as outras coisas. Não peçam para ela fazer e nem peçam conselho, que ela vai dizer que não faz. Ela tem uma amiga, que é a nossa amiga Cibele, que é especialista em ortodontia, né? Em colocar ali o aparelho, ver o que você precisa. Assim como tem um especialista em gengiva, um especialista em implante, né? Em parafusar nossa gengiva e colocar um dente lá. E eu preciso pôr um faz anos e eu tenho medo. Apesar de ser casado com uma dentista, eu não gosto dela. Eu gosto dela, eu sempre digo, mas não gosto da profissão. Mas, enfim, então essa ideia do especialista, ela cabe nas profissões, ela não cabe no cristianismo. Nós precisamos olhar para a nossa fé e dizer, Deus, eu preciso crescer em tudo. Né? Eu vou citar alguns exemplos no amor. Ninguém de nós pode dizer assim, não, eu já amo demais. Porque se você diz que ama demais, você se torna soberbo e aí você já comete um pecado. Né? Você não pode se autoelogiar. Então você precisa amar demais, e se você, demais no sentido positivo, não no conceito de codependência, mas se você está amando bastante, você está indo bem. Só que você tem que amar bastante, tem que ser paciente, tem que ser querido, tem que se comunicar bem com as pessoas. Esse é um grande desafio dos nossos dias. Primeiro, pelas ferramentas que temos, né? Então, eu já dei esse conselho, vou dar de novo. Não tenha conversas profundas pelo WhatsApp. O WhatsApp não foi feito para isso, né? Principalmente em texto escrito. O texto escrito ele tira 83% da qualidade da comunicação, porque a comunicação é isso aqui. Ó. Você está vendo minha mão? Você está ouvindo a intensidade da minha voz? Se eu escrevo isso no texto, você não pega. E aí a pessoa diz, por que você está bravo comigo? Você diz, mas eu não estou bravo, eu só escrevi tal coisa. Mas do jeito que você escreveu, parecia que você estava bravo comigo. Não funciona assim. Entendeu o raciocínio? Então, o WhatsApp não serve para isso. Esse foi só um parênteses que eu fiz, porque eu gosto de falar sobre isso, isso é importante. Então, assim, maturidade, ela envolve todos esses crescimentos. A gente precisa crescer na forma que a gente se comunica, na forma que a gente escreve, na forma que a gente responde, na forma que a gente responde quando está irritado, na forma que a gente lida com as pessoas que a gente tem dificuldade, né, que a gente não gosta, vou usar essa expressão, na forma que a gente lida com pessoas que nos incomodam no ambiente de trabalho, na família, dentro de casa. Tudo isso são oportunidades de nós mostrarmos esse crescimento, essa maturidade. Então, basicamente, a teoria do crescimento contínuo é isso. Você não tem uma área que você possa dizer assim, essa aqui eu não vou mexer, né? Ou essa aqui eu não quero crescer. O convite de Paulo em Efésios é cresçam em tudo, porque Cristo está à nossa disposição, no sentido positivo da expressão, para que a gente possa crescer em tudo. Ele quer nos ajudar nisso. A gente só precisa ter o desejo. E para encerrar esse primeiro ponto, eu quero ler mais um texto de Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Ele vai dizer assim, ó, aquele que começou nessa boa obra em vocês, ou seja, Cristo, né? Ele vai completá-la até o dia de Cristo, né? Ou seja, até a volta dele ou até a nossa morte. Então, o que ele está dizendo aqui? Aquilo que eu expliquei sobre a porta, né, e o caminho. Essa boa obra feita em nós, gente, nós somos uma coisa muito linda feita por Deus. Nós somos uma obra de arte. O problema é que a gente é uma obra de arte que precisa de toda uma vida para ser esculpida. E que não termina pronto. Isso é muito interessante. Se você for analisar o que a Bíblia ensina, ela vai dizer que a perfeição ela não pode ser associada ao ser humano, ela só é associada a Deus. Então, ao longo de toda a nossa jornada, né, essa jornada que ele fala dessa boa obra que Deus está fazendo em nós, essa plenitude ela vai ser alcançada no céu, onde nós ganharemos um corpo glorificado que não está mais sujeito ao pecado, né, num lugar que não tem choro nem lágrima e que não há pecado. E lá nós seremos perfeitos, junto com o nosso Deus que é perfeito. Ou seja, nós estamos indo em direção àquilo, é um rumo que nós tomamos, né? Estamos rumando para aquilo, mas não é uma realidade hoje. Então, hoje, o que a gente faz? A gente entende que Deus está fazendo uma boa obra a nós, né? Usando uma analogia da escultura, né?
E só Deus e nós sabemos que tipo de peça nós éramos, né? Talvez alguns de nós foram encontrados já um pouquinho assim pré-esculpidos, ou era, né, um mármore israelense, um mármore italiano muito bonitinho. Outros de nós talvez foram um toco meio podre que estava jogado na beira, né, do rio. Mas fato é que Deus pegou todos nós e Ele consegue esculpir de tal forma que Ele nos torne uma obra de arte. Só que isso precisa do quê? E aqui eu quero encerrar esse primeiro ponto dizendo o seguinte: essa teoria do crescimento contínuo ela só funciona se você quer. Se você diz assim, Deus, eu estou disposto a crescer. A oração mais bonita e difícil de ser feita, na minha humilde opinião, é Deus, eu quero crescer. Por que ela é bonita? Porque ela fala de rendição. Por que ela é difícil? Porque Deus gosta dessa oração e Ele atende. E se você diz assim, eu quero crescer, eu quero amadurecer, o que Deus faz? Quem já assistiu aquele filme Todo Poderoso 2, né, o filme antigo, onde acho que era o Morgan Freeman, né, que era Deus, ele dizia assim, vocês me pedem paciência, ele é Deus, né, no caso, e ele fala assim, você acha que eu vou dar paciência? Pronto, eu dou oportunidades. Né, e nós tínhamos um pastor em Curitiba que ele dizia assim, Deus me deu na igreja um membro que era um professor de perdão. O que era isso? Era uma forma de dizer que o cara incomodou ele por 14 anos, e ele dizia que por 14 anos ele precisava perdoar essa pessoa. Não tem jeito melhor de aprender sobre perdão do que sendo traído, não é verdade? Aí você me diz, então vamos orar para a gente ser traído? Claro que não. Mas o fato é que você aprende sobre dor quando você sente a dor. Você aprende sobre como lidar com uma doença quando você está doente. Você aprende sobre o luto quando você tem que enterrar alguém que você ama. Né? Eu também já citei isso, cito rapidamente. Como pastor, a gente prega em sepultamentos. E a gente tem aula sobre isso. Mas é uma aula. Né? Inclusive, a gente teve um colega que deitou no caixão e simulou ali um defunto. Mas é uma aula, gente. Você não tem emoções naquilo. Agora, eu, com 1 ano de formado, minha avó faleceu. E aí a minha querida tia Gema, que é quem trouxe nós a Cristo, nós estávamos no interior, né? Nós éramos a família toda do interior, e aí a minha avó diz o seguinte, minha avó não tinha morrido, minha tia diz o seguinte, vai lá e agora e faz o sepultamento. E eu disse não, e ela disse sim, eu disse não, eu estava recém-formado, guri novo, e ela disse, meu filho, você é o pastor da família. Ela olhou assim e disse, está vendo outra pessoa aqui que possa fazer isso? Aí eu disse, mas eu nem tenho Bíblia, né? Na época nem tinha aplicativo. Ela disse, toma aqui. Conhece tia, né? Ela sempre dava com 2 bolsas, não me pergunte por quê. Uma bolsa era aquela bolsa mais íntima, assim, e a outra era um sacolão que sempre tinha uma Bíblia, um caderno, uma blusa, um guarda-chuva, uma comida, uma bolacha, uma água. Pensa assim, se tivesse um apocalipse zumbi, ela duraria uns 3 dias a mais que todos nós, porque ela estava... E aí ela tira uma Bíblia, diz, vai orar, acha um texto e vai pregar. Muito gentil, assim. Mas ela me ajudou a crescer. E lógico que eu preguei, sobrevivi. Infelizmente, 3 anos depois foi a minha mãe, e lá vou eu de novo pregar no sepultamento da minha mãe. Então, ou seja, onde que a gente aprende? No meio da vida, gente. No meio das atividades da vida, das dores da vida. Então, peça para Deus o crescimento. Não tenha medo, eu não estou te assustando, tá? Eu só estou explicando o processo. Peça para Ele o crescimento e Ele vai dar, mas Ele vai dar através de vida, né? Vivendo a sua vida. Amém? O que eu gostaria, então, que você gravasse para a gente encerrar esse primeiro ponto? E eu quero que a gente ore, tá? Agora. Gostaria que você sondasse o seu próprio coração e convidasse o Espírito a fazer isso. E que você fizesse essa pergunta, uma pergunta honesta e difícil, onde você vai dizer para Ele isso. Deus, eu tenho buscado crescer continuamente? O pastor Caio já pregou 3 vezes sobre isso nos últimos meses. Eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendi que o cristianismo é uma jornada infinita, que, claro, ela é finita quando morremos, mas infinita no conceito de que é toda a vida. Né? Enquanto eu estiver vivo neste corpo, ela não tem fim. Ela só vai acabar quando eu morrer. Então, eu entendi que eu preciso, enquanto cristão, sempre crescer. E eu estou sendo bem honesto com você. É uma coisa que eu acredito. Que se você é a mesma pessoa, com as mesmas qualidades, e não evoluiu nada do ano passado para cá, tem alguma coisa que precisa melhorar. Eu não quero que você pense que o que eu estou dizendo é punitivo, é um incentivo. Eu estou dizendo para você que andando com Cristo nós amadurecemos, nós evoluímos, nós nos tornamos pessoas melhores, usando uma linguagem bem universal. A gente caminha com Ele e Ele vai mostrando o que está errado, Ele vai nos ajudando a crescer e nós adquirimos novas habilidades. Como eu anotei aqui, a gente lida melhor com as nossas finanças, a gente lida melhor com as nossas emoções, o nosso casamento amadurece. Né? O Renato, esse ano, a gente faz 13 anos de casado. Né, não dá para esquecer isso, ainda mais daqui de cima, né? Mas 13 anos de casado, casamos em 2013, e nós temos um casal que são amigos e mentores, né? O Shane e a Michelle, e eu me lembro que a Michelle dizia assim, uma vez eles falaram isso para a gente, né? Eles já tinham 20 anos de casado, falaram, a gente agora não briga mais por bobagem.
E nós, na época recém-casados, a gente só brigava por bobagem. E ela disse assim, não precisa mais, porque a gente amadureceu. A gente agora tem 13 anos de casado. A gente não briga mais por bobagem. A gente discorda, muitas vezes, quase todos os dias, se não todos os dias. Mas a gente está aprendendo com coisas simples, desde, né, vou dar um exemplo bem simples para vocês, para provar como a gente consegue brigar por bobagem. A gente não brigou, mas a gente toma café juntos, né, eu e ela, às vezes depois do almoço, às vezes antes de dormir, não me critiquem, mas a gente gosta de tomar café para dormir. E aí a gente, sei lá, ela sempre serve lá na xícara, a gente, né, tem xícaras diferentes em casa, ela me dá uma xícara fininha e eu boto em cima do sofá, ela fica meio balangando, assim, eu tenho medo de virar no sofá. Aí eu disse, Rê, sempre que trouxer, traz uma xícara larga. É uma bobagem que eu estou dizendo, né? Mas tem gente que consegue brigar por isso. Aí hoje, onde que ela trouxe, vamos ver quem acerta? Na fininha, gente, na fininha. Aí eu disse, lembra que eu pedi? Então, assim, não estou dizendo nem que eu estou certo, que ela está errada, não é nada profundo. Estou te explicando o potencial que as pessoas têm de brigar por bobagem e estou te explicando que não precisa brigar por esse tipo de coisa. E aí vai desde a toalha no lugar errado, né? Olha só, aqui fecha o meu ponto, porque eu já estou mudando de assunto, mas olha só que sabedoria profunda. Você vê a toalha no lugar errado, o que você faz? Hã? Isso. A pessoa que quer brigar, não diz, olha aqui isso aqui, tá achando que essa casa... Né? E aí fica incomodando. Ah, gente, cansa, é verdade que cansa a repetição de algumas coisas. Mas é que a maturidade ela é de dentro para fora. Ela é um processo interno para o externo. Você amadurece e as coisas se tornam mais leves. Aí agora, né, então assim, ela não está aqui para se defender. Se ela quiser pode vir pregar, ela pode falar ao lado dela. Mas eu vou dizer assim, eu tenho tentado ir pela seguinte teoria de não implicar mais com tudo. E engolir algumas coisas. Aí tu diz, você está abrindo mão da sua essência, da sua pessoa? Claro. Se eu não abro mão, eu não fico casado. Como é que a gente chegou a 13 anos de casamento? Porque a gente está abrindo mão. Se eu não abrisse mão, ela já tinha batido com a minha cabeça na parede primeiro, porque eu irrito mais ela, né? E a gente tinha já terminado a nossa história juntos. Então a gente vai abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão. Isso, voltando para o nosso ponto, é o crescimento contínuo. Você está sempre crescendo em todas as áreas da sua vida, isso é andar com Cristo. Amém? Eu disse que a gente ia orar antes do segundo ponto, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero pedir então pela vida de cada pessoa que está aqui, a começar por mim, Deus. Eu aprendi isso lendo a Tua Palavra, Deus. Isso não é uma teoria que eu inventei. A Tua Palavra ela é muito clara em dizer que nós, andando contigo, nós vamos crescer sempre e para sempre. Então eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor possa trazer ao nosso coração a clareza desse conceito. Se nós estivermos conectados no Senhor, que é a videira, nós daremos frutos. Mas se a gente desconecta, Deus, a gente não tem de onde tirar a nossa energia. A gente não tem de onde tirar a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade ela não emana de nós mesmos. Nós não somos uma fonte de espiritualidade. Nós nos conectamos na fonte que é o Senhor. Então nos ensina isso, a estarmos sempre conectados em Ti, para que conectados em Ti a gente consiga permanecer e dar fruto em nome de Jesus. O que eu te peço é que o Senhor toque o nosso coração agora e fale conosco. Se nós não temos permanecido perto, se a gente não está crescendo, nos desafia, Deus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor foi quem morreu por nós. O Senhor tem direitos sobre nós. Nós somos teus servos. Nós tomamos uma decisão um dia de entregar nossa vida para ti. Então fala com a gente agora. O Senhor tem a liberdade. O teu Espírito ele habita dentro de nós. Efésios 1:13 vai dizer que nós somos selados pelo Espírito. O Espírito está dentro de nós. Então fala com a gente e diz assim, olha, você precisa crescer. Você precisa voltar a orar por isso, pedindo para crescer. Você precisa se mexer, você precisa das disciplinas espirituais. Cada um de nós vai ouvir uma coisa hoje. Mas eu te peço, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que nos dê coragem de mudar e de crescer em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos caminhar. Segundo lugar, então, a gente vai abrir a Bíblia em Salmos 119, 105. Salmos 119, maior, né, capítulo aí da Bíblia, com muitos e muitos e muitos e muitos versículos. A gente vai para o verso 105. Salmo 119, verso 105. Texto conhecido, né? A Cassiane tem uma música muito bonita em cima desse texto, que eu recomendo que você ouça, grave e cante por aí. Vai dizer que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Segundo ponto, então, ser saudável espiritualmente é entender que sem a Bíblia, ou sem Bíblia, não existe cristianismo. Não existe relacionamento, porque é lá que nós aprendemos quem Deus é. É lá que nós aprendemos quem Ele é. Pense comigo, você escolheu, porque você escolheu. Você não foi obrigado a se converter. Você escolheu Deus para ser o seu Deus.
Como eu disse, né, eu peguei você, foi uma pegadinha. No ponto 1 você lembrou da data. Então você escolheu. Você disse assim, Deus, eu te entrego a minha vida. Você fez isso em algum momento. Você foi batizado. Né? Você falou, pastor, eu quero me batizar, eu entendi, essa é a minha fé. Você comprou uma Bíblia muito grande, provavelmente. E aí você se empolgou e leu um pouquinho ela, porque agora você é crente. Só que qual que é o risco? Isso já fazem 15 anos, 5 anos, 20 anos. E cadê essa Bíblia? Está guardada em algum lugar. Não, agora tem aplicativo, mas daí não lê nem o aplicativo, nem a Bíblia. O que eu estou querendo dizer aqui? A nossa fé, gente, ela vem acompanhada de um livro. A nossa fé é o tipo de fé que nenhuma pessoa pode dizer, mas eu não gosto de ler. Você pode não gostar de ler como um hábito e como estilo de vida, talvez sua profissão não exija isso, não tem problema. Mas não existe a possibilidade de você ser um crente no Senhor Jesus e não ler. Mesmo que você não goste, você precisa ler. E ainda hoje, graças ao bom Deus, nós temos uma coisa chamada tecnologia. Que se você não gosta de ler, né, nós temos é um paradigma. Tem gente que diz que ouvir não é ler, inclusive minha querida esposa, porque às vezes eu ouço uns livros em áudio e ela diz, mas tu não leu, tu ouviu. Eu falei, mas o conteúdo foi apreendido. O que estava lá dentro agora está aqui dentro, então conta como uma leitura. A gente ainda não concorda, né, com a minha teoria, mas de fato você aprendeu aquele conteúdo. Então você pode ouvir a Bíblia em áudio e essa é uma opção se você diz que não gosta de ler. Mas o fato é o seguinte, todo aquele que entrega a sua vida a Cristo, ele passa a ter uma responsabilidade que é se relacionar com um livro gigante. Se você não gosta do fato dele ser gigante, você vai ter que conversar no saque, né, do céu, mas é só lá no céu. Lá você vai perguntar a Deus, por que a Bíblia era tão grande? Por que o senhor não resumiu o Levítico em 2 capítulos só para explicar para a gente os sacrifícios? Por que tinha que ainda, inclusive, repetir em Deuteronômio o que o senhor já tinha dito lá em Êxodo e em Números? Né? Por que precisava fazer isso? Por que tem 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis e Crônicas, as 2 crônicas vão repetir tudo de novo? Por que 1ª Crônicas tem 9 capítulos só de genealogia se a gente não se importa com essas coisas hoje, né? Na época sim, mas hoje não. Essas perguntas todas têm resposta. Eu não tenho nenhuma para te dar, mas todas têm resposta. E você vai perguntar, por que tem 4 evangelhos? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz quando entrei no seminário. E também não tive uma boa resposta. Eu também não tenho uma boa resposta para você. Talvez é porque é tão importante que Jesus quis falar 4 vezes para a gente. Não sei. Mas por que tem 4 evangelhos? Por que não podia ter um bem organizado? Né? Quem gosta de João diz, nós podíamos ter ficado só com João. O que a gente aprende, óbvio, no seminário é que, na época, cada um se comunicava com um público diferente. Né? Um com os gentios, uns com os judeus, um com os estrangeiros, etc. Marcos, por exemplo, era para provar que Jesus ele podia fazer milagres. Mateus, ele se comunicava com os judeus. Mas fato é que tem os 4. Então, são perguntas que elas ficam no ar. Mas fato é, nós temos um livro gigante que precisa ser lido. E eu vou dizer que é gigante, eu não vou mentir para você. Se você já disse, vou ler a Bíblia inteira, começou em Gênesis, parou em Êxodo, é porque você viu que ele é grande. Então, assim, meu primeiro conselho é não leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu conheço pouca gente que consegue fazer isso e eu não me lembro se eu já fiz. E todas as vezes que eu li, eu sempre li rodeando a Bíblia. Por quê? Às vezes é cansativo ler seguido. Então, o que eu faço? Agora eu estou numa nova estratégia. Antes eu lia por bloco, né? Os livros, os primeiros, o Pentateuco, aí ia lá para os poéticos, depois voltava para os históricos. Agora eu estou lendo bem assim, bem loucão. Né? Eu li Gênesis, depois eu li João, aí eu li Números, tipo assim, eu estou pulando eles para ver, porque agora, claro, eu já consigo conectar toda a Bíblia, então eu vou lendo assim bem avulsão para ver como que aí está sendo bem divertido. Mas então, voltando. O que eu quero dizer com tudo isso? Você escolheu uma fé. Você escolheu, você não foi obrigado a se tornar cristão. Talvez você tenha sido obrigado na infância e temos histórias tristes sobre isso, de pessoas que são obrigadas. Por que triste, né? Porque a fé ela tem que vir de algo gostoso que nós vivemos. Aí o que acontece? Vira adulto e diz, não quero mais ir na igreja. Mas vamos falar de nós que estamos aqui. Você quis vir na igreja. Pelo menos eu acho que todo mundo está aqui porque quis. Você então escolheu Deus. Só que a partir do momento que você escolheu Ele, você escolheu implicitamente o livro. Então, gente, com todo amor e carinho, não existe cristianismo sem Bíblia. Cristianismo sem Bíblia é heresia. Se você ama muito Jesus e você não lê a sua Bíblia e você fica criando teorias, você está criando heresias. Porque da onde que sai Deus? Ele sai da Bíblia. Foi lá que a gente sabia que ele existe. Não vem dizer que você ouviu Deus em outro lugar, foi na Bíblia, gente. Foi numa igreja evangélica que fala da Bíblia. Então, desculpa, você não inventou a roda. Você está num sistema que saiu da Bíblia. Toda igreja cristã saiu da Bíblia. As que não saíram são as heresias. É bem simples, entendeu?
Então, ou seja, tudo que nós fazemos está pautado na Bíblia. Não existe uma fé saudável sem a Bíblia. Então, o que eu quero dizer para você? Que você precisa ler a sua Bíblia. É bem simples. Porque se você não ler a sua Bíblia, o que acontece? Você não sabe quem é Deus. E aí, você faz para mim perguntas que eu não me importo de responder. Adoro responder perguntas. Eu respondo perguntas que não me fizeram e quando não me pediram e quando não querem ouvir a resposta. Eu adoro responder perguntas. Só que a questão é a seguinte, você me faz às vezes perguntas que não precisa, que você não me faria se você lesse a Bíblia. Então, o que eu estou dizendo? Que às vezes você tem dúvidas que se você conhecesse Deus, se você lesse o texto bíblico, você não precisaria delas. Então, isso aqui é o quê? É um incentivo para que você conheça mais a Deus pela Bíblia. Porque daí você vai saber o quê? O caráter dele. A Bíblia é onde Deus se mostra para nós. Você não precisa se trancar num quarto, orar 8 horas e dizendo Deus se revela para mim. Não que você não possa, mas você não precisa. Pegue essas 8 horas e leia a Bíblia, porque Deus está se revelando em cada versículo. Então o pastor está dizendo que eu não preciso orar bastante. Você pode orar bastante, mas pergunte outras coisas. Porque ele já foi revelado. Nós, cristãos evangélicos, acreditamos que a Bíblia é a revelação máxima de Deus, que não há nada além, nada acima. Então, não existe a possibilidade de um ser humano trazer uma nova revelação. Não foi isso que Paulo brigou com os Gálatas na carta de Gálatas. Ele estava dizendo o quê? Que eles não tinham juízo. Por quê? Porque eles estavam aceitando outras doutrinas. Nós não precisamos que ninguém venha aqui e diga eu tenho uma revelação. Nós, batistas, acreditamos que a revelação é a Bíblia, que já foi revelado. Então, gente, presta bem atenção. Eu nunca sei de cabeça quantos versículos a Bíblia tem, mas eu sei que são muitos milhares, talvez 37 mil, alguma coisa assim. Presta bem atenção. É muita coisa que tem lá. Você não precisa de uma nova revelação. Primeiro aprenda a velha revelação. Ou seja, primeiro veja o que a Bíblia está dizendo nos seus 66 livros. Isso eu sei, né? Nos 66 livros, entendeu? Primeiro você senta e destrincha ela com carinho, com cuidado, com amor, com tempo. Não tem nada melhor do que você sentar, cafezinho preto, um biscoito numa poltrona, uma janela iluminada, silenciosa, e ler sua Bíblia. E o que você encontra lá? Você encontra Deus. É uma promessa que eu não preciso fazer para você, ela foi feita pelo próprio Deus. Eu quero encontrar Deus. Você não vai encontrar fisicamente. Deus nunca prometeu isso, não precisa prometer isso. Quero tomar café com Deus, o tal do café com Deus Pai. Você toma lendo a Bíblia. E não lendo café com Deus Pai, você toma lendo a Bíblia. Eu sempre digo isso para a igreja. Bíblia, depois livro devocional, depois livro cristão. A Bíblia sempre vem antes. Se você só tem 10 minutos por dia para ler a Bíblia e orar, não para ler o seu devocional. Não faça isso com a sua fé. Primeiro leia a sua Bíblia, só leia livro devocional, porque através desses princípios você pode tomar decisões. Vamos para mais um versículo, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12, lá no final da Bíblia. Hebreus 4, 12. Ele vai dizer assim, a palavra de Deus é viva. Viva, Grave esse conceito, viva. Eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, o texto sagrado ele não é só instrutivo para um crente. Não é só instrutivo. Ele é vida. Ele é um encontro com Deus. Ele é permitir que Deus também te leia enquanto você está lendo o texto e que ele te fale sobre as coisas que vão penetrar no seu coração e mudar a sua vida. Eu gosto de falar sobre mudança de vida, por quê? Porque ela está sempre a um passo de nós. Sempre a uma oração, sempre a uma decisão. Você precisa entender que hoje você pode sair daqui com a sua vida completamente transformada. Basta uma decisão, uma oração, uma coragem, para dizer, Deus, transforma a minha vida. Pode ser que hoje você saia daqui e decida e diz, eu não posso mais ficar sem ler a minha Bíblia. Isso vai mudar a sua vida completamente. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Ele transforma a nossa vida. Longe dele a gente só colhe dores, gente. Longe dele a gente só colhe vazio. Lembra da plantinha? Ela está murcha. É perto dele que as coisas vão ficar boas. Continuando o que eu escrevi. Tem um ditado que diz que a Bíblia é o único livro que você lê, o que nós lemos com o autor do lado. Óbvio, a não ser que você seja amigo do autor do livro, ele está do seu lado. Mas a Bíblia é o único livro, mas ele só consegue ter em um lugar ao mesmo tempo. A Bíblia é o único livro que você lê e Deus, no caso, o autor, ele está ali com você. E a Bíblia é o único livro que tem vida por trás. A Bíblia é o único livro que está associado a um Deus vivo.
né? Porque os outros conceitos de divindade eles são filosóficos, teóricos. Nós acreditamos que Jesus ele está vivo e que quando a gente senta para ler a Bíblia, existe um fator ali que a gente chama de metafísico, né? Ele vai além do físico, ou seja, existe um Deus invisível, sobrenatural, que está ali junto com você enquanto você lê. E eu não sei quem já leu a Bíblia e quando vê estava chorando. Não é porque é bonito, gente. É porque Deus está falando. Bonito é, mas é mais do que isso. É porque Deus está falando. Se você senta com a sua Bíblia e diz, Deus fala comigo, passa 2 minutos e você está chorando com aquilo que você leu, Deus ele tem uma capacidade, eu preciso te explicar isso porque às vezes parece óbvio, mas não é. Eu vou te contar uma coisa que eu aprendi, né, com 39 anos de vida, 31 de fé cristã. Eu aprendi, tá? Pode ser que, mas foi o que eu entendi. A Bíblia tem muitos textos difíceis, não tem? Vamos ser sinceros? Tem muitos textos que você olha e se pergunta assim, eu não vou dizer que não presta para nada, que isso é pecado, tá? Mas que você olha e diz assim, por que está aqui? Ele gera uma pergunta no seu coração. Quem já leu Levítico, gente? Levítico é complexo. E aí você olha e diz, mas tchê, o que isso tem de sentido para mim em 2026? Porque, claro, a Bíblia é um livro que vai falar conosco por todas as gerações. Calma que eu vou chegar na resposta, viu? Não tem heresia aqui. Aí você diz, tá, mas o que Deus quer dizer com isso? O que eu posso te dizer? Se relacione com Ele por muito e muito tempo, fazendo perguntas para Ele e abrindo a Bíblia para ouvir a resposta, porque nós acreditamos que a resposta ela vem da Bíblia, ela não vem de uma fé mística, né, onde você acha que Deus vai escrever no céu. Deus já escreveu e se chama Bíblia, lá está a resposta. Que Ele pode dar por outros caminhos, se Ele quiser, e eu vou contar uma história daqui a pouco, mas a gente sempre procura na Bíblia primeiro. E aí você faz perguntas, você senta e Ele responde. Deixa eu contar a história. Essa semana uma irmã me escreveu, me mandou 2 versículos, né? Uma senhora da nossa igreja antiga que ora por nós, me mandou 2 versículos e disse assim, tem orado por tal e tal coisa. Como diz o gaúcho, me caiu os boteados do bolso. Porque ela está orando por uma coisa que eu estou orando, mas que eu não disse para ninguém. É uma coisa que só eu e o Renato estamos orando, que tem a ver com nós e com a nossa família. E eu disse, opa. Aí eu disse, agora, o que eu faço? Claro, ela não é alguém que precisa ser confrontada, então não liguei para isso, mas eu liguei para dizer... Muito engraçado, eu falei, quem te contou? E ela falou brincando, foi Deus. Ela falou, eu chorei a manhã inteira orando por vocês. E eu orei a manhã inteira por vocês. Ela é uma mulher de muita oração. Ela esteve no Uruguai com a gente, a irmã Tânia, não sei quem lembra dela, e ela é muito querida, muito querida. E aí ela disse, Deus falou comigo. O que você tem que saber sobre Deus? Não dá para fugir dele. Né? Não dá para fugir dele. E Deus então falou através da Bíblia. Ela me mandou 2 versículos, né? Um deles fez sentido, mas o segundo me tirou lágrimas quando eu li. E aí eu liguei para ela para dizer, olha, Deus então revelou a verdade. E aí contei para ela, né, o que estava acontecendo. E ela disse, ela só dizia, meu Deus, meu irmão, ela é muito querida. Ela dizia, meu irmão. É isso, gente. Você quer respostas? Procure na Bíblia e você vai as encontrar. E ela me mandou 2 versículos e, como eu disse, um deles foi tire quieto. Então, voltando ao que eu estava dizendo. Todos os versículos da Bíblia respondem a alguma pergunta, alguma necessidade em algum momento da vida dos seres humanos. Deu para entender? Essa é a teoria que eu entendi depois de muitos anos caminhando na fé cristã. Talvez para você não faça nenhum sentido hoje, mas daqui a um tempo vai fazer. Vou te explicar mais uma vez com mais uma ilustração. Né? Alguns aqui estavam quando o pastor Pedro era pastor aqui. Agosto de 2023, a gente saiu para conversar. E eu disse para ele que Deus estava falando comigo, né, que estava no momento dele sair. Ele disse para mim que Deus também estava falando com ele, que estava no momento dele sair. E ele falou, eu preciso ler um texto contigo. Josué capítulo 23. Se você já leu Josué capítulo 23, não tem nada lá. É só o povo saindo do lugar, indo em direção a outro lugar. Não é que é um texto assim chato, enfadonho, não é isso, né? Mas é um texto, ele está lá, ele é a história. Né? Josué é muito dinâmico nos primeiros capítulos, depois é a história. E aí lá no final que tem aquela treta, né? Do eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas no meio ali a coisa fica mais devagar. É que nem Jó, você já leu Jó? O Jó é um livro que começa a 1000, daqui a pouco dá uma acalmada por quase 40 capítulos e termina intenso, né? A mesma coisa. Mas eu tenho palavras de Deus em Jó, em versículos que você nem pode imaginar. Então o que eu quero que você entenda sobre esse meu ponto, para que a gente possa fechar ele para o próximo? A Bíblia é um tesouro, gente. A Bíblia ela é deixa eu pensar, ela é uma maleta, né, cheia de ferramentas. E quando você chega e diz, Deus, eu preciso consertar essa coisa aqui, ou apertar esse parafuso, ele diz assim, não se preocupe que eu tenho essa chave. Eu tenho essa ferramenta.
E aí ele te leva para um texto, vou usar uma expressão popular, nada a ver. E aí quando você olha, você diz, meu Deus, como Pedro dizia, ele dizia, cara, não sei como é que Deus falou comigo em Josué capítulo 23. É um texto sobre a história do povo de Israel andando. E hoje, onde eles estão, lá no oeste do Paraná, foi a concretização daquele texto literalmente. O texto dizia, saia da sua terra, né, vai para perto dos seus parentes, atravesse o rio. Ele dizia, que rio, que parente. Hoje eles estão a 25 minutos da sogra dele, né, que morava a 12 horas daqui. Ela ajudou muito, né, no início, eles tiveram um neném, então ela ajudou muito, né, no nascimento do Adam, com todo tipo de recurso, de ajuda, de deixa aqui comigo, companhia no hospital, ensinar as coisas que as sogras ensinam. Né? Deus cumpriu a palavra dele, em Josué 23. O que eu quero dizer para você? Entenda, todos os textos da Bíblia têm capacidade de falar algo com você em algum momento. Só que Deus só vai falar com você se... Não ouvir? Se lê, gente. Preste bem atenção. Também não vou falar uma heresia, mas eu vou esticar. A Bíblia parada não serve para nada. Talvez você tenha um ar assim sagrado em relação à Bíblia, porque você nunca foi numa fábrica de Bíblia. Eu vou falar bem sincero do meu coração. Eu aprendi, eu sou batista desde criança, né? Nós temos uma palavra que a gente usa muito que é reverência, né? Então, assim, reverência pelo ambiente, pelo espaço, pela Bíblia. Eu também tenho. Só que eu era estagiário lá em São Paulo, e a Sociedade Bíblica do Brasil tem a fábrica, né, em Barueri, interior de São Paulo. Interior não, ali, né, zona metropolitana de São Paulo. E eles mandaram para nós Bíblias estragadas, de graça. Assim, Novo Testamento interlinear, que custava R$200, aí faltou 3 páginas, mandava para lá. Para os missionários, para os estagiários e tal. Mandava a Bíblia pela metade. O que você faz com a Bíblia pela metade? É um assunto polêmico. O que você faz? Hã? Não ouvi? Fala bem alto. Não se preocupe, não tem resposta errada. Usa, joga fora. Dá para usar ou dá para jogar fora. Os dois é possível. Você sabe que Bíblia pode ir fora também. Pensa numa fábrica de Bíblia. Quando a Bíblia sai toda errada, eles jogam fora, gente. Porque a Bíblia ela é um amontoado de papel que veio da China, que foi impresso, porque vem da China, né? Lembra disso? Foi impresso e que depois virá algo muito importante para nós. Eu não estou querendo dessacralizar a Bíblia, eu estou querendo sacralizar o texto e não o papel. E não é para você entrar em crise, mas é para você pensar o seguinte: eu estou sem Bíblia de papel, mas a Bíblia do Wagner ali é minha ilustração. Aquele livro é um livro quando ele está fechado. É quase uma coisa poética, sabe? Tipo, Crônicas de Nárnia, ele só funciona se você abre e lê. Né? Porque se você abrir no Salmo 21, ele não serve para nada. Isso é misticismo, isso não tem a ver com o cristianismo evangélico. Né? Você deixar aberto na sua estante serve para sujar a sua Bíblia e deixar 2 páginas amareladas e as outras brancas. Agora, se você decorar o Salmo 91 e recitar, aí talvez sirva. Se você ler a sua Bíblia, ela se torna uma ferramenta poderosa. Então, para que serve a Bíblia? Para ser lida. A Bíblia serve para ser lida e lendo a Bíblia você encontra Deus. Amém? Simples, né? Não tem mais o que eu possa explicar sobre isso. Terceiro, fechamos o 2, vamos para o terceiro. Só deixa eu ajeitar aqui. O terceiro, nós vamos falar de oração. Nós temos alguns textos. O primeiro e principal para o nosso ponto é 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A gente lê do 16 ao 18 para dar o contexto. Então a gente entende que ser saudável espiritualmente é se manter conectado com Deus. Esse é o nosso terceiro ponto, se manter conectado com Deus. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, ele vai dizer assim: alegrem-se sempre, no 16. No 17, orem sempre, né, ou orem constantemente. No 18, deem graças, né, ou seja, agradeçam, sejam agradecidos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para Cristo Jesus. Tem que juntar os três porque eles se completam no raciocínio. Né? Então, essa ideia do orar constantemente vem, o 18 concorda com o 16 e 17, dizendo que essas 3 coisas são a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, ou seja, o que Jesus quer para a gente? Sendo bem sincero, é legal parar para orar? É legal, você precisa fazer isso. Precisa ter um momento onde você senta com Deus e diz: Deus, eu preciso conversar com o Senhor, nós temos assuntos para conversar. Isso é um momento de oração. Só que quando Paulo está dizendo assim, orem constantemente, orem sempre, orem sem cessar, não parem de orar, depende da sua tradução. O que ele está dizendo? Eu vou exemplificar de forma muito simples. Você vai sair de manhã para trabalhar e você tem que dirigir.
Tem duas opções. Pode ser que você seja igual eu, que é estressado no trânsito, então você precisa orar para dizer, Deus, me ajuda a não ser estressado. Ou pode ser que você tenha medo de dirigir. Tem pessoas que têm medo de dirigir. Aí você também ora. Então isso é orar constantemente. Aí você chega no trabalho. Pode ser que lá você tenha desafios. Seus colegas te atrapalham, te irritam, fazem alguma coisa que você não gosta, você reclama, o ambiente é ruim, você ora novamente. Aí você vai almoçar. Aí você sabe que na hora do almoço seus colegas vão vir, né, principalmente os homens, num ambiente de piada, vão falar bobagem, daqui a pouco vão incomodar você por causa da sua fé. Não sei o seu ambiente de trabalho como é, mas aí você ora de novo. É isso que Paulo está dizendo. Traga a oração para os momentos da sua vida. Esse é um conceito muito interessante e ele é, assim, nós estamos em 2026, né? Faz tempo que eu ouço falar sobre isso, mas ainda assim ele é uma quebra de paradigma. Por quê? Porque nós... eu vou falar de mim. Pode ser que você esteja nesse paradigma, mas eu vou falar só de mim. Eu aprendi a oração como um momento. Agora eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou orar. E essa é uma das formas de orar. Não estou dizendo que não. Só que eu também, depois, com o passar dos anos, observando esse texto e outros textos, o Rick Warren falava muito sobre isso no livro Uma Vida com Propósitos, né? Ele escreveu, chegou no Brasil em 2004, 2003, 2004, esse livro. Nós estudamos aqui em 2023. Ele dizia que a oração ela é algo que você faz enquanto você está indo, né? Enquanto você está vivendo, enquanto você vai fazendo. E, para mim, é engraçado, foi quase uma coisa meio desconfiada, assim, meio que heresia essa. Só que, claro, faz todo sentido. Paulo está dizendo, ora sempre, não precisa parar de orar e não precisa começar a orar, porque o conceito, para a gente é assim, vou explicar. E isso eu vou generalizar porque você é assim. A gente vive a nossa vida focado. Né? Nós temos trabalhos diferentes aqui, mas tem gente que tem trabalho que ele é muito contínuo e ele exige muito do seu intelecto. Quando vê, passou 5 horas, está na hora de ir embora, você nem viu. Ou passou 2 horas, você diz, caramba, eu preciso ir no banheiro, preciso almoçar, etc. Tu, né, Roger? Esses dias eu falei, era 3 da tarde, ele disse, nem almocei ainda. É isso. Não é que ele não vai lembrar de Deus, mas é complicado. Você está ali no meio de uma reunião, de uma atividade, mas o que é o desafio aqui? É tentar lembrar de Deus no meio disso. Dizer, Deus me ajuda. Essa reunião está difícil, está chata, os colegas não estão me ajudando a ficar espiritual, né? Me ajuda com essa meta, me ajuda com esse trabalho, me ajuda com... Gente, eu não sei como é a sua vida, você tem que dizer para Deus. O que ele está dizendo é, diga para mim o que você precisa. Ou então, dêem graças. Porque a oração ela pode ser para pedido. Às vezes o pessoal diz, não pode ficar só pedindo. Eu sempre digo o inverso. Pede o quanto você quiser, porque é melhor pedir do que não falar com Deus. Não é verdade? Olha que matemática simples. É melhor 15 minutos de pedichão por dia do que 15 minutos de ausência. Não faz sentido, gente. Não é melhor todos os dias você chegar em Deus e dizer, Deus, eu vim aqui pedir umas coisas, mas eu lembro que o Senhor existe. Do que você ignorá-lo e nem pedir. Gente, eu sou pai, hoje eu entendo a relação diferente do que eu entendia. A Cecília passa o dia me pedindo coisa. Às vezes eu me irrito, eu digo, filha, nem termina a frase, e deu para você. Que ela é magrinha, mas ela come igual o pai. Então, assim, ela comeu antes de sair de casa, a gente estava numa reunião agora, tinha bolo e pão de queijo, ela comeu o pão de queijo, acabou o pão de queijo, ela ficou chateada, ela queria bolo também. Eu disse, filha, para. Então, assim, ela entendeu o conceito de pede o quanto, porque vai que consegue, né? Aí já tinha ganhado um picolé no almoço, né? Ela, teoricamente, ela só come 2 final de semana. Mas, né, a vida acontece quando vê comer outros dias, mas daí ela tenta. Pai, tem picolé, cadê a Brenda? A Brenda deu umas balinhas para ela, aquelas que estouram na boca. Aí, quando é terça-feira, ela encosta em mim, né? É isso. E se você encostasse em Deus com essa mesma cara de pau, não é, a gente chama de tenteada, né? A tenteada é ali, você encosta. Sabe o que ele vai dizer? Por que não? Imagina ouvir essa resposta de Deus e por que não? Então pede. Só claro, né? Eu não vou entrar nesse detalhe agora porque não é meu ponto, mas nós temos coisas para pedir, formas para pedir. Tiago vai explicar isso no capítulo 4, né? Não ganha porque não pede, quando pede, pede para motivos maus, para usar para os seus próprios prazeres. Então, quer uma oração atendida, faça uma oração altruísta, é mais fácil, pensando no outro, não em si mesmo. Fechando, então vamos lá. Tessalonicenses ensina a gente a orar, eu quero ler aqui algumas coisas que eu anotei. Então é o seguinte, se você tiver a seguinte demanda, você ora, né? Falei de dirigir, do trabalho, ambiente de trabalho. Então, por exemplo, você vai visitar alguém no hospital, você ora. Não só pela pessoa, você ora por você mesmo. Eu já disse isso, das coisas... Eu amo tudo no ministério cristão, mas tem 2 coisas que eu tenho muita dificuldade. Juniores e hospital. Ou seja, crianças de 9 a 12 anos, então eu não sei porquê, mas eu nunca gostei deles. A Cecília vai chegar lá em algum momento, eu vou amá-la, Deus sabe disso.
Mas eu sempre tive dificuldade com essa idade. Então eu trabalhei no Ministério Infantil muitos anos, ao mesmo tempo que eu trabalhava no presídio de segurança máxima e com adolescentes infratores, tudo ao mesmo tempo. Né? Eu tocava as musiquinhas para todo mundo, né? Para os infratores e para as crianças. Músicas diferentes. Mas eu já fiz de tudo nessa vida. E aí eu gostava dos de 5 a 8 anos, que eram os primários. Quando eu chegava nos juniores, eu dizia, ali eu não quero servir. Trabalhei com os pequenininhos, né? Os de 2 e 13, 4 anos, enfim. Voltando. Meu ponto. Quando você vai no hospital, você pode orar por você. E diz, Deus, me ajuda a lidar com isso. Então, eu não gosto de hospital, era isso que eu estava falando. E você ora pela pessoa. Só que pode ser que é o inverso, né, Wagner? Você vai no hospital sendo você o paciente. E aí você também faz o que você também ora. É isso que o texto está dizendo, ore constantemente. Se você está indo visitar, você ora. Se você está sendo visitado, ore. Se você está indo para fazer um exame, ore. Se você está indo para uma consulta, ore. É isso que ele está dizendo. Ore sempre. Ponha a oração sempre na sua vida, em todos os momentos, em todos os lugares. Está triste? Ora. Está feliz? Ora. A gente tem uma mania ruim, eu diria quase diabólica, de orar quando a gente está triste, lembra de Deus. Quando está feliz, aí não lembra de Deus. Gente, não tem coisa melhor do que você ganhar algo que você orou muito, ou viver momentos especiais, alcançar empregos, trabalhos, faculdades, diplomas, passar em monografia, coisas difíceis. Pô, tchê, lembra de Deus ali. Porque a gente orou muito para chegar até ali. E aí lembra de Deus ali. Isso é o que Paulo está dizendo. Ore sempre, ore sempre, ore sempre, ore constantemente. Amém? Mais um texto, e esse aqui é importante para a gente fechar o terceiro ponto e ir para o último. Efésios 4, 6 e 7. Desculpa, Filipenses 4, 6 e 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Por que eu quis trazer esse texto? Tá? Porque a ansiedade dizem que é o tal do mal do século. Né? Quase todos nós, se não todos nós, já experimentamos ansiedade em algum momento, em algum grau. A ansiedade tem a ver com o quê? Com medo, gente. Ela não tem outro gatilho que desperta. É medo. Será que vai dar certo? Será que eu vou sobreviver a essa doença? Será que a pessoa que eu amo vai sobreviver a essa doença? Será que... E aí... Eu acho que eu disse isso ano passado num sermão. Eu li uma estatística muito profunda que, se você gravar, eu vou ficar bem feliz. Preste bem atenção, todo mundo olha para mim. 97% das nossas preocupações não acontece. Então, o que é a ansiedade? Ela é uma bobagem. Ela é legítima porque todos somos seres humanos. Não se preocupe, eu já inclusive, já tomei remédio para ansiedade, já vivi muita ansiedade. Hoje, pela graça de Deus, é muito difícil testemunhar a meu favor, mas eu preciso fazer isso e exemplificar para vocês. Eu amadureci muito em relação a esse assunto. E hoje, então, eu não sofro, não experimento a ansiedade que eu experimentava no passado. Não me pergunte como, mas eu demorei 20 anos, não foi da noite para o dia. Já falei 5 psicólogas, 1 psiquiatra, muitos pastores, muito aconselhamento, muito discipulado, muitos livros, muita Bíblia, muita oração e muito tempo para hoje não sofrer de ansiedade. Não sofro. Eu me incomodo com algumas coisas que não dão certo. Né? Então, por exemplo, as finanças da nossa igreja foram 6 anos sem bagunçado. Né? Sempre bagunçado. Mas, por alguma razão, eu não ficava ansioso. Eu me incomodava. Agora que ela está em dia, eu estou igual. Eu tenho um sentimentinho gostoso no coração de Deus. Obrigado, porque agora não está bagunçado. Mas você entendeu o que eu estou tentando explicar? 97% das coisas que a gente se ocupa, se preocupa, se desgasta, elas não irão acontecer. 3% vão. Vão. Talvez alguém que a gente ama vai morrer, talvez vai perder um emprego, vai ter que trocar de casa. Às vezes isso acontece, mas é só às vezes. E se a gente potencializa os outros 97%, nós vivemos, gente, uma vida que não é real. Esse que é o ponto-chave. Qual que é o problema de viver em cima da ansiedade? Você vive em cima de uma vida que não existe. Não existe. Preste bem atenção, o que você projeta, o que eu projeto na minha mente são coisas que não existem. Ah, mas e se acontecer tal coisa? Olha como essa frase... Eu estou falando na boa, porque eu também penso isso. Minha querida esposa saiu agora, então eu posso falar mal dela, mas ela também fala isso. Né? E se tal coisa, eu digo, e se não existe? Né? Esses dias, conversando com uma pessoa que estava com receio, eu disse assim, ó, até que nada de ruim aconteça, nada de ruim aconteceu. Olha que frase bonita, pode gravar, foi eu que criei. Até que nada de ruim aconteça, nada de ruim aconteceu. Eu disse para ele, ele disse, nossa, faz sentido? Eu falei, claro que faz sentido. Porque a gente está se preparando para que algo de ruim aconteça, mas pode ser que esse ruim não aconteça. E aí, ou seja, você está lidando com um luto antecipado,
com uma dor antecipada, com uma ausência antecipada, com uma falta antecipada. Aí a gente volta para o texto que eu pedi para você abrir. Ele diz assim, ó, não andem, então, ansiosos por nada, mas em tudo, por meio da oração, né, e é o nosso ponto-chave aqui, da súplica, né, oração e súplica, com ação de graças, que também é uma terceira forma de oração, apresente os seus pedidos a Deus. Então, é legal, você tem que ler o 7. Você não pode gravar só o 6 ou ler só o 6 e ser tirado com o texto. O 7 vem junto. Ele diz assim, então, ou seja, a consequência do que você falou no 6, né? Então, a paz de Deus, que não é a sua, e aí é um dos pontos que nós cristãos podemos desfrutar. Deus, ele tem uma paz que você não consegue produzir. Então, quando eu digo que hoje eu não sou uma pessoa ansiosa, não é porque eu evoluí como ser humano. Tem a ver com o meu primeiro ponto? Tem, mas quem me evoluiu foi Deus, gente. Eu não tenho essa capacidade. Eu sozinho eu tinha destruído minha vida. Até, é assim, é trágico o que eu vou dizer, é cômico, mas eu preciso dizer. Eu não tenho falado muito da minha história do passado. Esses dias eu falei, alguém disse, nossa, mas vou resumir bem, tá? A minha história foi muito difícil. O meu pai, até hoje, né, um usuário de drogas pesadas. Hoje ele está internado, não usa mais, mas sempre foi. Eu cresci na periferia de Porto Alegre, no meio de droga, boca de fumo, briga, desgraça, delegacia da mulher. Minha vida foi um inferno, literalmente. E aí o Pedro, nosso querido Pedro, nosso seminarista, um dia a gente estava fazendo um churrasco aqui na nossa reunião, e ele perguntou, pastor, se o senhor não fosse pastor, o que o senhor seria? E ele fez uma pergunta muito inocente, achando que eu ia dizer jogador de futebol, né, gerente de uma loja, sei lá. E eu disse para ele, morador de rua. E ele, tipo, tadinho do Pedro, que vocês conhecem, ele é muito tímido, né? Como assim, pastor? Eu disse, cara, eu ia destruir minha vida. Eu ia destruir minha vida. Essa minha amiga, que é psiquiatra, que me atendeu por um ano, ela dizia assim, você tem comportamento de dependente químico. Ela é minha amiga, viu? E ela jogava isso na minha cara. Ela dizia, você tem compulsões, você tem tendências, e você só não é dependente químico porque você entregou sua vida a Jesus. Isso é bom de ouvir, gente. Isso nós estamos falando da minha depravação, que eu comentei, né? Depravação total, o conceito que a gente acredita que a gente nasce em pecado, né? Depois do Adão e Eva. E ela disse, você só não é isso porque Jesus te segura. Então, para mim, eu não sei o que Jesus é para você. Se ele é uma ideia, uma filosofia, uma religião, uma crença, se você está aqui obrigado. Para mim, ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Porque sem ele, eu seria um morador de rua. Você pode ter certeza disso. Ou eu teria morrido de diabetes, porque eu já sou. Dizem que eu sou obeso, eu não me acho obeso, mas eu sou bem gordinho. Então, assim, eu já tenho essa questão da alimentação descontrolada. Entre outras dificuldades. Aí, sem Jesus, eu teria usado droga. Eu cheguei a fumar, a beber, alguma coisa assim na minha adolescência. Mas aí depois eu voltei para Jesus com 18 anos e parei. Então, ou seja, eu ia destruir minha vida. Porque dali eu ia para coisas mais pesadas. Porque eu ia tentar... Eu tive muito problema psicológico que eu resolvi com Jesus. E aí você diz, Kai, o que isso tem a ver com oração? Do que nós estamos falando mesmo? A resposta é bem simples, porque eu orei. Quando eu tinha 18 anos, eu orei. Eu disse, Jesus, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero ter a vida que o meu pai teve. Mesmo que eu tenha alguns diagnósticos que ele tem. E isso para mim foi muito difícil quando eu recebi o diagnóstico. Eu não quero ter a vida que ele tem. Eu não quero destruir a minha família como ele destruiu. E desculpa, com todo respeito, eu preciso falar isso, é a minha história. Né? Com todo respeito ao meu pai, é a história dele, mas é a minha história. E ele destruiu a minha família. Ele destruiu a vida do meu irmão, da minha mãe e a minha. Só que o que Deus fez? Foi reconstruindo. Minha mãe hoje está no céu, eu tenho certeza disso, com Jesus. Ela viveu o que a Bíblia fala com muita clareza, né? O corpo que vai se quebrando, né? Minha mãe morreu de câncer, foi uma luta bem chata de 3 anos. Com 53 anos ela faleceu, mas é muito interessante. Minha mãe, talvez ela não fosse o maior exemplo de fé, né? Eu não vou dizer para você, uma mulher santa de Deus, mas ela cria em Jesus. E ela morreu em paz. E isso é bonito. Então, voltando para o texto, para a ansiedade, para Jesus. Essa paz de Deus que excede todo entendimento, é só Ele que consegue dar, porque nós não conseguimos produzir. Então, por que eu resumi? Olha lá, o Pedro chegou lá. Depois você pergunta para ele da minha história. E aí, essa paz é só Ele que pode produzir, porque sem ela, todos nós estaríamos perdidos. Se você não acredita nisso, você não acredita em conversão. Porque o que é a conversão? É nós, depravados totalmente, entregamos o nosso coração a Cristo e somos completamente transformados. E aí agora a gente volta para Deus e diz, Deus, está aqui as minhas ansiedades. Preciso que o Senhor cuide delas. E aí Deus diz assim, algumas delas talvez não vão nem se resolver, viu? Mas o que Ele faz? Porque às vezes a gente acha que Deus é o gênio da lâmpada, Ele vai resolver tudo. Ele não vai. Isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Eu já disse para vocês que a teologia da prosperidade é uma heresia total. Isso não está na Bíblia. Ela é uma depravação do texto bíblico, é uma distorção de textos bíblicos. O que vai acontecer é que coisas ruins vão acontecer,
Romanos 5,8 é um dos textos que vai contra essa teologia, porque ele diz que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a ser obediente por meio dos seus sofrimentos. Aí vem lá um pastorzinho e diz que você, crente, não vai sofrer. Ah, então Jesus, que é Deus encarnado, pode sofrer, e você, o alecrim dourado, não vai sofrer. Você vai sofrer. O ponto aqui é com quem você está sofrendo. É sozinho, angustiado, ou é com Jesus? Se é com Jesus, aí você consegue passar. Você vence, você dá a volta por cima. E é isso que o texto de Paulo está ensinando. Essa paz de Deus, ela vai fazer você passar por situações absurdas, e ela vai pegar alguém como eu, que viveu... Desculpa a expressão inferno, ela é ruim, mas ela resume os 18 anos iniciais da minha vida. E às vezes eu tentava fazer uma leitura dizendo que não foi tão ruim, mas eu acho que agora que eu estou ficando mais maduro, eu consigo olhar para trás com mais realidade, e foi um inferno. Teve momentos bons? É claro que teve, gente, por favor. Mas o ambiente, a ansiedade, o que me gerava, né? Coisas assim que hoje eu não tenho vergonha de falar. Eu fiz xixi na cama até os 15 anos de idade. Imagina um adolescente já bonito, com o cabelinho dividido no meio, de olho nas meninas, fazendo xixi na cama. Consequência do que eu vivi emocionalmente, né? Não tem outro caminho. O psicólogo explicou isso claramente. Quem que muda isso? Jesus. Então, essa paz, ela só vem de Jesus. Ela não é produzida por você mesmo. Então, onde que você encontra? Na oração. Por quê? Porque o que ele está dizendo é assim, ó, preste bem atenção, esse texto não é que ele tem uma pegadinha, mas ele tem um ensino. Você só vai achar essa paz se você orar. É isso que o texto está dizendo. Você precisa parar e dizer, Deus, está aqui os meus problemas, me ajuda. Amém? Quarto e último lugar, esse ponto vai ser mais curto, aqui a gente encerra, até porque a gente tem que ir lá comer pastel. Abra sua Bíblia em Oséias, lá no final do Antigo Testamento, no livro de Oséias, um dos profetas menores. Capítulo 6, versículo 3. Olha só, eu já estou atrasado, então para eu não segurar você demais e nem o nosso pastel fica murcho, a Raquel vai passar os versículos aqui, mas você não precisa abrir ele, tá? Porque senão a gente vai gastar bastante tempo, tá, Raquel? Lembra que tem uma lista, né, de versículos? Então ela vai abrindo aqui atrás de mim, você vai acompanhando e a gente tenta encerrar mais rápido. Oséias 6,13, ele diz assim, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Aí ele continua o texto, mas a gente não precisa ler. Quarto e último lugar, ser saudável espiritualmente é entender que Deus ele é muito grande e que eu, para conhecê-lo, preciso de diversas ferramentas. Então eu quero que você entenda o seguinte, ó. O ponto 2 e o ponto 3, Bíblia e oração, eles são nível 1. O que isso quer dizer? São as coisas mais importantes da sua vida espiritual. Por que eu preciso explicar isso? Porque eu não quero nunca ensinar heresia daqui. Então preste bem atenção. Qual que é a base da fé cristã? Bíblia e oração. Como que eu faço para conhecer Deus, falar com Deus, ouvir Deus, me relacionar com Deus? Bíblia e oração. Esses dois você não pode tirar. Não existe um cristianismo saudável sem esses dois. É isso que eu acredito, é isso que eu prego. Sem esses dois está errado. Todos esses que eu vou citar, eles são complementos, então eles são nível 2. Deu para entender? Nível 1, Bíblia e oração. Nada pode ser tirado do nível 1. Nível 2 são complementos. O jejum está aqui. Você vai dizer, mas jejum é um complemento? Jejum é vital. Não é. Por que não é? Porque eu conheço pessoas que nunca jejuaram e têm uma fé linda. Eu mesmo jejuei algumas vezes, mas a última vez que eu jejuei foi maio do ano passado. E você vai dizer que eu não estou andando com Deus, que eu não estou crescendo? Eu posso jejuar de novo? Claro que eu posso, eu devo, eu preciso, eu estou gordo. Né? Então, ou seja, às vezes eu me entrego para as comidinhas, então está na hora de jejuar. Mas você não pode dizer que a pessoa não está em Cristo se ela não está jejuando. Entendeu o raciocínio? Por isso que então o jejum ele é um plus. Né? É uma coisa que você faz a mais para exercer a sua fé, mas ele não é vital para a fé cristã e a Bíblia é clara sobre isso. Então vamos lá. Vou falar bem rápido os pontos, tá? Eu vou te mostrar ferramentas que você pode usar para crescer em Cristo, lembrando que elas são nível 2. Nível 1 é Bíblia e oração. O que é o nível 1? É os que você não pode tirar do seu dia. Então, por exemplo, hoje eu vou só ouvir um sermão e não vou ler a Bíblia. Você está errado. Na minha teoria, você está errado. O que você precisa fazer é ler a Bíblia e orar. Se sobrar tempo, aí você faz esses aqui. Deu para entender o raciocínio? Deu para entender? Você lê a Bíblia e ora. Se durante o dia você tem um trabalho flexível, você dirige bastante, aí você ouve um sermão, um podcast. Eu nem botei louvor aqui, porque o louvor é padrão, tá? Mas entendeu o raciocínio? Bíblia e oração vem primeiro. Vamos lá. Em primeiro lugar, livros cristãos. Essa é uma cultura que eu, né, como analista da nossa fé, eu acho que está morrendo e eu gostaria que isso não morresse. Pelo menos não no nosso meio. Então, leia livros, gente. Compre livros.
Ah, mas é muito caro. Não é verdade. Tem livros que custam R$30. Existe um site chamado Estante Virtual, eu não estou ganhando patrocínio deles, é o maior agregador de sebos do Brasil para livros usados. Você compra livro lá por 15 pila, paga mais 12 de frete, entendeu? Compra mais de um, você paga às vezes o mesmo frete. Você acha vários livros, livros esgotados, livros legais, livros antigos, livros novos. Então, assim, Porto Alegre tem alguns sebos, compra lá ao vivo, livro de 5, 10 pila. Se você não tem nenhum livro, me pede. Eu tenho 350 livros ali na minha estante, eu te empresto, mas se você não me devolver, a nossa amizade acaba. Então, assim, pede emprestado. Ou compre, gente, 40, 50 reais, 30 livros. Por que o livro, gente? Qual que é o papel do livro? O livro ele explica coisas, não que são novas revelações, isso não. Mas ele explica coisas que você talvez nunca ia pensar. E que alguém pensou e botou num livro. Então, se você lê, você amadurece na fé. Segundo lugar, está ali o texto, tá? Paulo vai dizer, né, quando vier, traga a capa, mas também traga os meus livros, né? Então, o nosso querido Paulo lia os livros dele, a gente também vai ler os nossos. Segundo lugar, podcasts e sermões. Esse aqui é um dos melhores jeitos de você crescer espiritualmente fora Bíblia e oração. Sempre fora Bíblia e oração. Por quê? Porque você dirige, você pega ônibus, você pega trem, você está em casa, você lava a louça, você vai tomar banho. Todas essas atividades você pode fazer ouvindo alguma coisa boa. Você faz esportes, né? Não tem coisa melhor do que sair para caminhar e botar ali para ouvir. Ah, eu gosto de ouvir música. Ok, você pode ouvir louvor. Eu nem pus louvor aqui, mas ele é uma opção. Né? Mas é que o louvor não é assim uma ferramenta para conhecer a Deus. Ele é um louvor. Ele tem outro objetivo, que não é hoje o meu sermão. Mas então, assim, quero crescer na fé. Bota um podcast cristão, né? Óbvio que eu estou falando sobre isso. Bote um sermão de um bom pastor. Eu sempre digo, se você não conhece bons pastores, me pergunte. O que eu mais conheço é pastor e posso indicar para você. Eu posso dar uma lista de 10 bons pastores para você ouvir. Terceiro lugar, o jejum. Como eu disse, o jejum ele não é vital, mas ele é maravilhoso. Entendeu? Você pode ser alguém muito crente que ama Jesus sem jejuar, mas é muito legal jejuar porque ele faz você crescer mais ainda. Quarto lugar, retiros espirituais, né? É maravilhoso você sair da sua realidade e ir para um retiro, gente. Né? A nossa igreja é uma igreja pequena, então a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria. Então não dá para ter retiro de homens, mulheres, casais, famílias e tal. A gente se vira, faz o passadia. Então, assim, eu não vou ficar com ciúme se você for, às vezes, num retiro de outra igreja, alguma coisa assim. Vai, cresça na fé. Só volte, porque eu amo você e não quero que você vá embora. Mas, assim, cresça na fé. Próxima, congressos, né? Você sabe que todo ano eu vou num congresso, tenho ido nos Estados Unidos, vou em congresso no Brasil, vou em congresso em São Paulo, vou em Curitiba, estou sempre achando um congresso. Por quê? Porque eu cresço. Né? Essa sempre foi uma promessa que eu fiz para a diretoria. Né? Eu custo quando eu vou para o congresso, mas eu sempre volto com alguma coisa. Eu sempre cresço. Né? Os próprios summits lá em Chicago, Deus tem falado tanto comigo. Ano passado assim, foi um divisor de águas em tantas coisas importantes da minha espiritualidade, além do que em inglês. Ou seja, eu ainda estou podendo amadurecer nisso, crescer nessa área. É muito legal crescer. Então, assim, vai atrás, acha um congresso, porque a gente também não faz congresso aqui, porque a gente é uma igreja pequena. Mas, assim, ficou sabendo que está vindo alguém legal, vai lá. Pode ir em outra igreja, vai lá ouvir. Esses dias o Hernandes Dias Lopes estava aqui na Lagoinha. Meu Hernandes é fera, vai lá ouvir o cara, entendeu? Acha aí e vai. Só não vai ouvir bobagem. Né? Se você acha que é bobagem, me pergunta que eu posso te dizer. Mas vai ouvir gente legal, cresça. Cursos, né, online e na igreja local. Gente, você não precisa me perguntar. Me pergunte se você não sabe se é bom. Mas não precisa me perguntar. Vai fazer um curso. Vai fazer uma pós-graduação, se você tem faculdade. Gente, tem pós-graduação por 300 pila, 250 pila. Faça pós-graduação em Novo Testamento, em alguma coisa da fé cristã. Cresça. Imagina que legal você estudando de novo. Né? Eu agora quero fazer uma pós-graduação porque eu já estou muitos anos sem estudar e eu estou sentindo falta. Então, assim, é um jeito de conhecer mais a Deus. Mas é uma ferramenta paralela, não é o básico, que é Bíblia e oração. Deu para entender? E por último, esse aqui eu gosto, né, da ideia de viajar e ver outras culturas. A gente falou sobre isso no sermão passado, acho que foi. Né, e o texto de Apocalipse vai dizer que os povos de todas as nações, tribos e raças e línguas estavam lá. Gente, o cristianismo ele não é brasileiro, lembre-se disso. Né? A gente, inclusive, foi um dos últimos a ganhar ele. Faz só 150 anos que chegou a igreja evangélica aqui, 500 a católica. Então, assim, existe Deus se manifestando em muitos outros países e muitas outras culturas há muito tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você vai até essas culturas, você cresce muito. Talvez você não consiga ir hoje, né? Mas você pode estudar, você pode aprender. Ou seja, entenda que Deus ele vai além do nosso universo. Né? Hoje eu não vou falar sobre isso, agora eu vou encerrar o sermão. Inclusive, quero chamar a banda para subir. Mas na nossa próxima... quando eu for falar sobre o ponto da igreja missionária, eu vou falar sobre a viagem missionária do Uruguai, e lá é uma oportunidade que a gente tem de crescer muito. Por quê? Porque é outra língua, outro povo, outra cultura, outras formas de conhecer Jesus. Amém?
Então, para a gente fechar esse quarto ponto e encerrar o nosso sermão, a banda pode vir, vamos fechar? A gente precisa entender o seguinte, que você tem um caminho principal para conhecer Deus, que é a leitura da Bíblia e a oração. É nisso que eu acredito. Esse é o caminho principal, tá? Se depois que você trilhou esse caminho dentro do seu dia, aí você... Isso é o meu jeito de pensar. É o meu jeito. Não estou dizendo que é bíblico, é o meu jeito. Eu penso que a Bíblia e a oração elas não podem ser substituídas por nenhuma dessas ferramentas que eu citei. Depois que você orou e leu a Bíblia, aí você pode usar essas outras ferramentas e você cresce com elas. E elas te ensinam muitas coisas. Amém? Quero orar por você, quero encerrar esse tempo. Obrigado por me ouvir. Desculpem, né? Hoje passei 15 minutos de novo, não sei o que está acontecendo, não é a primeira vez, né? Mas normalmente eu prego só 1 hora. Mas vamos lá comer nosso pastel que vai dar tudo certo. Senhor Jesus, obrigado então, Deus, por esses 4 pontos. Obrigado porque mais uma vez a gente pôde falar sobre essa fé contínua e que nos ajuda a crescer continuamente que nós temos. Então nos ajuda nisso em nome de Jesus, Deus. Nos faz entender, Deus, que caminhando contigo a gente pode todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, todas as décadas, a gente pode crescer e podemos nos tornar pessoas melhores, Deus. Podemos nos parecer mais contigo. Nós acreditamos no discipulado bíblico. Você é o nosso mestre, nós somos os teus discípulos e nós queremos nos parecer com o nosso mestre. Então eu te peço, nos ajuda em nome de Jesus a isso, Pai. Peço também que o Senhor renove mais uma vez, Deus, no nosso coração, o desejo de nos encontrarmos contigo em oração e leitura da Bíblia. E que através desses 2 momentos, dessas 2 ferramentas principais da nossa fé, a gente possa andar conectado contigo, Deus, regar a nossa plantinha e crescer na nossa fé em nome de Jesus. E em 4º lugar, Deus, nos ajuda a explorar essas ferramentas, a ler livros. Pô, Deus, eu cresci tanto lendo os livros, o Senhor sabe o quanto o Senhor falou comigo através deles, e eu acredito que o Senhor fala através deles. O livro ele não é inspirado, a gente sabe disso, ele não é inspirado igual a Bíblia, mas o Senhor também usa ele para falar com nós. Então, Deus, nos ajuda a ouvir podcasts, sermões e jejuar, todas essas ferramentas que eu falei que vão nos ajudar a crescer. Renova em nós uma cultura de busca pelo cristianismo, de colocar o Senhor ao longo do nosso dia, da nossa vida e no nosso orçamento também. Então, Deus, nos ajuda nesse processo que a gente cresça cada dia mais e se pareça contigo. Quero orar pela vida, Deus, de cada pessoa que está aqui, entregando a nossa semana nas tuas mãos, Deus. O Senhor sabe que cada um aqui tem uma história, uma vida, uma família, desafios. E a gente sempre gosta de encerrar, Deus, esse tempo pedindo que o Senhor cuide desses desafios. Nós vamos adentrar em mais uma semana amanhã, Deus, de trabalho, de luta, de vitória, de derrotas, de coisas que a gente precisa lidar, Deus, e que a gente precisa do teu amor, da tua paz, que excede todo entendimento sobre a gente. A gente quer entregar agora ao Senhor as nossas ansiedades. Dizer, Deus, cuida da nossa semana que vai vir, cuida do nosso coração, cuida dos nossos medos, da própria ansiedade que às vezes cresce tão forte no nosso coração. Nos faz parecidos contigo, nos ajuda a entregar ao Senhor em oração que estamos passando e permitir que o Senhor cuide de nós. Eu entrego, Deus, a vida de cada pessoa nesse auditório nas tuas mãos, a vida de cada pessoa que nos ouve online, que cada um de nós possa ser visitado pelo teu Espírito nesse momento e sair daqui em paz, em nome de Jesus.